Transforme R$ 200 por semana em quase 8 milhões de reais. Investindo aí dos 25 aos 65 anos, a gente vai te mostrar como chegar a este excelente valor, né? Muito bom. Vinheta. Meu nome é Jonas. E meu nome é Thiago. E no vídeo de hoje a gente já vai começar falando de um dos fatores mais importantes quando a gente fala em investimento, que é o tempo. É a gente começar o quanto antes a investir, porque isso vai nos trazer uma rentabilidade muito maior, um crescimento muito maior do nosso patrimônio, quando a gente acaba vendo a relação dos juros compostos, né? Os juros sobre juros, isso se multiplicando ao longo do tempo. E para exemplificar isso, a gente vai trazer a fórmula aí que demonstra bem isso, né? O Guto vai colocar aqui na tela, onde a gente tem aí o resultado de um valor investido ao longo do tempo, né? Então a gente vai ter ali M igual a C vezes 1 mais I, né, que é a taxa de juros, elevado ao tempo. Então a gente pode ver aqui que o capital inicial ele é interessante, mas ele está multiplicando os nossos juros ao longo do tempo, onde I é a taxa de juros que a gente vai ter ali, né, no período do ano, por exemplo, e o T é quantos anos a gente vai estar investindo. Então vocês podem ver que o tempo ele é exponencial. Então isso vai fazer com a multiplicação, os juros sobre juros, eles aumentem muito o nosso capital investido. Então por isso que o tempo ele é um fator determinante dentro dos nossos investimentos. Uma outra coisa que a gente também tem que salientar aqui é a questão de perfil de investidor e objetivos que a gente vai ter dentro dos nossos investimentos. Então, falando em objetivos, é importante a gente ter um objetivo claro e bem definido em relação aos nossos investimentos, assim como todos os objetivos da vida. Então, a gente tem que estabelecer o montante de valor que a gente quer, e aqui a gente sempre analisa um valor aí para a liberdade financeira, né? Então, quanto que eu quero ter ao longo do tempo, que a partir de uma taxa de retorno no ano vai pagar ali meu custo de vida, né? 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, cada um vai estabelecer. E com isso eu tenho que saber o quanto que eu vou ter que ter investido lá nesse período que eu quero atingir a liberdade financeira. Então digamos que eu tenho lá um objetivo bem definido de investir R$ 1 milhão, né? Cada um vai ter o seu objetivo. Só que quando a gente trabalha em um objetivo de longo prazo, um valor considerável, né, é importante a gente também dividir isso em mini objetivos, repartir isso, né? Então fazer ali, não, eu quero ter 1 milhão, mas vamos traçar ali 10 mil, 20 mil, 50, 100, 200, 300 mil reais, e cada vez que a gente chegar nesse objetivo é muito importante a gente comemorar, porque isso vai nos manter motivado, vai fazer com que a gente continue firme nos nossos investimentos para atingir aquele objetivo maior. E temos que entender também o nosso perfil, né? Cada pessoa é diferente, está disposta a correr riscos diferentes e são vários os fatores que influenciam no nosso perfil de investidor, né? Alguns fatores são idade, né? Alguém que está começando a investir lá com 15, 16 anos vai ter, obviamente, muito mais tempo de investimento que alguém que vai começar aos 40 anos. Então isso vai fazer com que os investimentos, os ativos no qual cada um invista sejam diferentes, né? Também a propensão ao risco, cada um vai ter uma certa propensão ao risco diferente, né? Algumas pessoas são mais assertivas ao risco, outras não têm tanto medo, outras não têm problema nenhum em correr mais riscos e ter uma oscilação maior dentro do seu patrimônio, dentro dos seus investimentos. Temos que dividir os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, porque cada objetivo vai ter um certo tipo de investimento diferente, né? Então, para a gente entender todo esse risco, a gente primeiro tem que ter aquela pergunta que é primordial. Quanto eu estou disponível a aceitar oscilações do mercado, né? Se eu fico tranquilo em ver meu patrimônio caindo 10, 20, 30, 40%, eu posso ter uma carteira mais focada em crescimento, né? Com empresas daqui a pouco menores, que podem me dar sim um crescimento ao longo do tempo, né? Uma multiplicação de capital. Agora, se eu sou mais suscetível ao risco, então eu vou ter que pegar empresas que são mais focadas em dividendos, que normalmente são empresas mais seguras, empresas maiores, que não vão multiplicar o capital ao longo do tempo, né? Por exemplo, vamos pegar o Itaú da vida. Para o Itaú multiplicar seu capital, para ele dobrar o seu valor de mercado, é muito difícil, porque ele já vale muito. Então é um investimento mais seguro. É uma empresa mais segura porque apresenta uma previsibilidade, uma segurança maior e menos oscilação diante de períodos de queda e também de períodos de alta, obviamente. Então isso a gente tem que entender e saber o quanto a gente está disposto a correr risco. Para entender também um pouco o nosso perfil, toda vez que você for abrir a conta numa corretora, né, a corretora ela te faz uma pesquisa. São em torno de 10 perguntas, acho que são, né? Todas as corretoras fazem, e nessas perguntas tem por objetivo sim analisar e ver qual o seu risco, né? O quanto de risco você está disponível a correr
e naquele momento, depois que você fizer as 10 perguntas, a própria corretora te dá um perfil, se você é agressivo, é moderado, enfim, é mais cauteloso. Então é um modo da gente entender um pouquinho mais o nosso perfil de investimento. Tá? Como eu falei dos objetivos antes, né, é extremamente importante a gente salientar então os objetivos de curto, médio e longo prazo e saber qual investimento é para cada um desses objetivos. No curto prazo, a gente fala em até 5 anos no máximo, a gente vai ter que ficar na renda fixa. A gente não pode procurar retornos exorbitantes na renda variável num período curto de até 5 anos. Tá? Então, objetivo de até 5 anos, quero construir uma casa, eu quero comprar um carro, enfim, quero viajar, renda fixa. Tá? Não vão para renda variável se pretendem tirar o dinheiro antes. Longo prazo, a gente já começa a partir de 5 anos entrar em ações. Ações, renda variável, fundos imobiliários, enfim. O ideal mesmo é a gente pensar nas ações da renda variável para a aposentadoria, então 10 anos em diante. Mas a partir de 5 anos a gente já pode ali pensar assim, em montar uma carteira diversificada de modo a conseguir um retorno melhor no longo prazo. Além disso, a gente tem que entender os riscos de cada investimento também. Né? Muitas pessoas acham que a renda variável é extremamente mais arriscada que a renda fixa. Em suma, até é. Né? Se a gente vai pegar os dois modos, os dois tipos de investimento, de fato, sim, a renda fixa apresenta uma previsibilidade, uma segurança maior. Mas existem muitos investimentos que da renda fixa que são mais arriscados até que a renda variável. Vou dar um exemplo de debêntures. Né? Debêntures é quando uma empresa ela quer captar um recurso e ela emite um certo certificado, né, essas debêntures para o mercado, para os investidores comprar e emprestar esse dinheiro para a empresa. Então o risco por trás, atrelado ali, é a própria empresa que emitiu a debênture e é uma renda fixa. Né? Então se você vai pegar daqui a pouco uma empresa que emitiu debênture, que é uma empresa que não está muito bem das pernas, né? Não tem lá, não está tendo lucro, enfim, é um risco muito maior do que você investir na renda variável diretamente em empresas também, mas daqui a pouco empresas mais seguras. Então a gente tem que saber analisar também qual o tipo de investimento de cada classe. Não é porque é renda fixa que vai ser sempre mais segura que renda variável. Tem essa diferença grande. Do mesmo modo, o CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário que os próprios bancos emitem. Então, o risco por trás disso ali é o próprio banco. Então, instituições pequenas, às vezes, obviamente que tem um risco maior que instituições maiores. Claro que aí nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que nos auxilia e nos protege de eventuais quebras do banco. Né? Se você tem um CDB do banco e aquele banco quebra, se ele é garantido pelo FGC, você recebe esse patrimônio de volta. Mas também é um risco, sim, que tem que ser considerado. E as ações em si, o risco que a gente tem em cima delas é da empresa, né? Dela quebrar, ou dela não ter lucro, enfim, dela perder de valor no mercado ao longo do tempo. Então uma coisa que a gente precisa para começar a investir é abrir uma conta de uma corretora, para a gente conseguir lá comprar ações, fundos imobiliários, até a própria renda fixa. E aqui o que a gente sempre fala para quem está começando, fazer isso com o menor custo possível. Né? Às vezes a gente vai estar começando a investir com um valor mais baixo, né? E a gente tem um custo lá para comprar uma ação, para comprar um fundo imobiliário, que é fazer essa operação de compra. Isso pode afetar ali nos nossos investimentos, né? Pode ser um valor já considerável em relação ao que a gente vai investir. Então a gente indica aí a escolher corretoras onde a gente consiga também fazer operações de um modo fácil, que ela seja mais intuitiva e que também tenha um custo zero para as operações. Então aqui a gente pode falar lá da Rico, da Nuinvest, que era a antiga Isinvest, a própria Clear, o Banco Inter, que a gente também consegue fazer investimentos. Aqui a gente já usou a Rico, a Nuinvest, né, que são corretoras que têm essa facilidade, né, quando a gente vai lá comprar ações, a gente consegue pelo computador, consegue pelo celular, de uma forma simples e sem ter custos de operação. Né? Então isso facilita aí para quem está começando a investir. Outra coisa que a gente pode salientar aqui são duas coisas. Por exemplo, eu quero fazer já uma carteira de investimento para o meu filho, né? Ou eu tenho menos de 18 anos e quero começar a investir. A corretora Rico, por exemplo, tem uma facilidade em relação a isso para pessoas, né, menores de 18 anos. Então, acaba sendo uma das recomendações. Uma outra coisa aqui que é importante a gente salientar também é a questão da custódia das ações, né, que vai ficar com as corretoras. Né? Só que o que acontece? Quando a gente compra uma ação, um fundo imobiliário, quando a gente compra um ativo, ele vai estar registrado lá na Bolsa de Valores. Né? Então, a corretora é um intermédio para a gente comprar aí, esse tipo de ativo. Mas se eu quiser trocar depois de corretora e para uma outra corretora, não conseguir me adequar ali à corretora, ou tenho uma oportunidade melhor daqui um pouco numa outra corretora, eu posso sim, de uma maneira fácil, transferir essa custódia para outra corretora. Né? Porque as minhas ações elas ficam registradas lá na Bolsa, eu não tenho esse vínculo com a corretora só porque eu comprei minhas ações, meus fundos imobiliários por ela. Então eu posso sim ir lá pedir uma transferência, né, enviar algumas documentações,
faço algumas autorizações e passo aí as minhas ações, os meus ativos para uma outra corretora de uma forma aí tranquila. Bom, nós falamos aí em começar a investir R$200 por semana, então que dá um valor de R$800 por mês, né? E aqui a gente tem que cuidar de uma coisa muito importante. Não vale a pena você pegar esse valor e dividir logo de cara em 7, 8 ativos, tá? Então a gente sempre diz para você começar a montar posições relevantes nas empresas para depois ir diversificando então em outras empresas e aí sim montar uma carteira diversificada. Porque sua carteira na verdade ela vai estar em constante evolução. Então, por exemplo, se você pegar ali os R$800 por mês, investir em 8 ativos diferentes, R$100 em cada ativo, se um ativo, né, um que você investiu se valorizar 100%, que é uma valorização muito, muito alta, em termos monetários você vai ter ganho somente R$100. Então é um valor muito baixo e representa muito pouco diante do patrimônio que você está investindo. Então monte posições relevantes nas empresas, obviamente aqui vai ser conforme a condição financeira de cada um, né? Mas depende da condição financeira que você tem, um monte de posições de 800, 1.000, 2.000 reais em cada empresa, e aí vá diversificando em vários ativos, né? De modo que daí você vai sim, caso você tenha uma valorização grande, você vai ter um valor monetário já maior diante dessa valorização. Para quem nos acompanha aqui há mais tempo, sabe que a gente gosta de investir aí do longo prazo. Caso você não nos acompanhe ainda, a gente tem mais de 200 vídeos só falando sobre a nossa metodologia de investimento, ensinando as pessoas também a começar a investir. Então, dentro da nossa metodologia, a ideia é que a gente não precisa se preocupar a todo momento com os investimentos, né? Então, a gente não precisa lá ficar olhando quanto que está a cotação da nossa ação, se subiu, se desceu, né? Então, a ideia é poder a gente investir de uma forma tranquila e mais segura, onde a gente vai fazer lá os nossos aportes todo mês dentro de uma estratégia. Mas é importante que a gente continue acompanhando esses investimentos ao longo do tempo, né? Saber como é que eles estão indo, como é que está sendo a nossa rentabilidade, e olhando ali conforme a disponibilidade de cada um, né? E claro, a gente pode planilhar daqui um pouco isso ou utilizar ferramentas de acompanhamento. Então hoje tem muitos aplicativos onde a gente consegue fazer esse acompanhamento, lá por exemplo o Trademap, o Status Invest, a gente faz lá nosso cadastro, né, das autorizações até para pegar aí as nossas compras, os nossos investimentos direto lá da Bolsa de Valores, e ele vai se atualizando automaticamente. Então ali a gente consegue acompanhar de uma forma mais tranquila. Até porque é importante que a gente monte uma estratégia de investimento. Então, no momento que a gente monta uma estratégia de investimento, ela está bem definida. Qual percentual que eu vou ter em cada classe de ativo? Qual percentual que eu vou ter daqui um pouco em renda fixa, se eu tiver um perfil mais conservador? Qual percentual que eu vou ter em ações? Qual percentual que eu vou ter em fundos imobiliários? Qual percentual que eu vou ter de investimento no exterior, que também é muito importante. Então, a partir dessas ferramentas, eu consigo ver se a minha estratégia está se mantendo, ou se daqui a pouco eu tenho que fazer algum ajuste dentro da minha carteira, né? Não, tem que comprar um pouco mais de fundos imobiliários porque caiu e está fora do percentual que eu estabeleci. Então, quando a gente mantém uma estratégia de investimento, fica mais fácil de eu saber como, ao longo do tempo, eu tenho que investir. E para isso, eu vou ter que controlar através de uma ferramenta ou através de um processo manual onde eu vou estar alimentando aí os meus investimentos. Outra coisa, a gente sempre fala aqui, né, que a gente tem um investimento de longo prazo. Então, o nosso objetivo é comprar boas empresas para ficar ao longo do tempo, ganhar com a valorização dessas empresas e com os dividendos. Mas dentro desse acompanhamento que a gente tem que ter dos nossos investimentos, a gente tem que ver ali se realmente a empresa ela se mantém com fundamentos, se ela mantém uma boa empresa, se eu tenho daqui um pouco que fazer uma estratégia diferente, né, e daqui um pouco realmente se a empresa ela não tem os mesmos fundamentos, ela começou a não ter bons resultados por um longo período de tempo, eu tenha que talvez vender, realmente é uma possibilidade. Mas é importante que eu acompanhe esses investimentos, tenha uma estratégia clara, para daqui um pouco, ao longo do tempo, eu poder ir fazendo esses ajustes para ter o meu objetivo lá alcançado ao longo do tempo. Mas como transformar então R$200 por semana em quase 8 milhões? Nós fizemos uma simulação aqui, numa carteira fictícia, né? Uma carteira diversificada aí que renderia 12% ao ano, com os aportes mensais durante esses 40 anos de R$800 por mês, certo? O Guto vai botar aí na tela para vocês. Então a gente vê ali a taxa de retorno anual de 12%, ali dividida a taxa de retorno mensal em torno de 0,95%. E aqui vocês têm que perceber a diferença, pessoal. Durante esse período de 40 anos, você vai ter desembolsado apenas R$384 mil. E esses R$384 mil jogados na forma de juros compostos que a gente mostrou para vocês, vão virar R$7.834 mil. Então esse é o poder do tempo, esse é o poder dos juros compostos, né?
fazer com que 384 mil virem quase 8 milhões de reais. Então, por isso, comecem o quanto antes, mas comecem. Não importa se é um valor pequeno, não importa se é um valor maior, não esperem juntar um valor maior para começar a investir. O segredo dos investimentos é o aporte constante, é se beneficiar dos juros compostos, se beneficiar do tempo. Comece o quanto antes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta esse vídeo também. Se não se inscreveu no canal, aí se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, os vídeos atualizados aqui do canal e compartilhe com aquele amigo que precisa começar a investir agora. Nos siga também em todas as redes sociais possíveis, @sejaumholder. Valeu! Deu 20 minutos.